Tu és digno, ó Deus, Tu és digno. Tu és exaltado acima dos querubins. Segura aqui. Oh, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Ei, gente. Aleluia. Aleluia. Glórias, glórias, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Amém. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo fugirão. Olha, gente. Aleluia! Aleluia! Shalom, shalom, queridos. Shalom, shalom, Rafael. Irmã Irani, shalom, querida. Deus te abençoe grandemente. Mônica Dutra, 737. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Maria Helena Pedra Costa, seja bem-vinda. Oh, minha irmã, Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo é do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Jair Soares, querido, seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos aqui na esplanada do Ministérios e hoje nós estamos completando 40 dias. Estamos encerrando o que propomos diante do Senhor. Está 40 dias orando pelas eleições no nosso país. Oh, aleluia! E temos a certeza de que o nosso Deus Yahvé ouviu a nossa oração. Temos a plena certeza daquilo que Ele falou ao nosso coração. Ele falou. Ele falou. Meu celular. Ele falou tremendamente, né? Nós trabalhamos naquilo que Ele falou a nós. Ele falou em Jeremias 29, amém? Ele falou em Esdras, não foi? Capítulo 4, capítulo 5. E foi lindo quando Deus disse para nós que era um projeto. Este é o projeto dele. O projeto se iniciou em 2018, mas esse projeto não foi concluído. E porque é um projeto de Deus, Satanás se levantou para tentar frustrar o projeto que pertence ao Senhor. Entende? Então, se nós voltarmos bem para trás, eu já falei aqui na live, que na década de 60, eu nasci na década de 60, certo? Na década de 60, quando houve a tentativa, né, de implantar no Brasil o comunismo, foi a Igreja do Senhor que se levantou neste país para brecar os projetos de Satanás, para impedir que esta malignidade se tornasse uma realidade na nossa nação. Aí nós tivemos o governo militar, né, por muitos anos, tá certo? O governo militar. Mas queremos mostrar para vocês que quando os militares governaram o país, os militares deixaram as universidades federais à mercê dos próprios estudantes, à mercê dos próprios professores. As universidades tornaram-se um território único, né? Onde ano após ano, toda a ideologia que hoje nós temos conhecimento foi alimentada, decantada. Então, ano após ano, a mentalidade do povo brasileiro, a mentalidade dos jovens, a mentalidade daqueles que hoje têm 60 anos, 70 anos, essa mentalidade foi formada nas universidades do Brasil. E que ideologia foi plantada? A ideologia comunista, irmãos.
a ideologia comunista. E na década de 90, né, o Foro de São Paulo foi estabelecido no Brasil. E o Foro de São Paulo nada mais é do que o resultado de uma educação, de uma doutrinação que foi alimentada nas universidades sem nenhuma resistência, tá certo? Sem nenhuma resistência. Quando é que essa mentalidade da ideologia foi resistida? Um dia desse, 2018, 2017, 2018, quando a gente viu o quê? Viu a face, né? A face dessa ideologia afetando quem? Afetando as nossas crianças. Afetando as nossas crianças, afetando os nossos lares, afetando as regiões do Brasil, afetando as tribos indígenas, afetando os negros, afetando os brancos, porque a partir dessa ideologia a nação foi dividida, né? A nossa nação foi dividida num racismo que a gente tem que vigiar todos os dias, tá certo? Uma narrativa louca, maluca, mas irmãos, louvado seja Deus, porque a verdade é libertadora. A Bíblia diz que o povo do Senhor perece por falta de conhecimento, mas parece, né, que o povo de Deus acordou tarde, mas acordou, aleluia, o gigante acordou, o Brasil acordou, a igreja do Senhor acordou, louvado seja o nome do Senhor. E porque a igreja acordou, o projeto de Deus, que foi alimentado, sabe aonde? Lá na década de 60, pelos crentes que disseram não ao comunismo, pelos santos de Deus que seguraram as pontas do altar. Muitos já estão na glória, mas seguraram as pontas do altar e não permitiu que o Brasil se tornasse uma Cuba. Tá certo? Mas, infelizmente, né, esse projeto chamado Foro de São Paulo, ele foi alimentado, e quando houve os governos de Luiz Inácio Lula da Silva, houve o governo de Dilma Rousseff, o dinheiro desta nação, o seu dinheiro, o meu dinheiro, a riqueza dessa pátria serviu para financiar todo o projeto na América Latina. Então, o que vocês veem hoje? Vocês veem uma América Latina vermelha, mas quem financiou essa América Latina vermelha? O partido chamado Partido dos Trabalhadores. Trilhões de dólares foram enviados a Angola, que é uma nação comunista, Moçambique, outra nação comunista, Venezuela, nação comunista, Cuba, nação comunista, Bolívia roubou muito do nosso país, nação comunista, e hoje nós estamos com a Argentina, nós estamos com a Colômbia. E queridos, você pergunta, e aí, Jesus, o que vamos fazer? O que vamos fazer é gerar o projeto do nosso Deus. Essas eleições são as eleições mais importantes, porque estas eleições são um divisor de águas para o Brasil. Se nós perdermos essas eleições, nós viraremos uma nação comunista, porque todos eles estão querendo isso. José Disseu falou que o único presidente, a única pessoa que não foi eleita a presidente de alguma nação foi Ciro.
mas estava também no projeto. Então, todos que eles projetaram para ser presidente na Bolívia, para ser presidente na Venezuela, para ser presidente em Cuba, para ser presidente em Moçambique, para ser presidente em Angola, para ser presidente na Argentina, para ser presidente no Chile, todos que eles projetaram chegaram ao poder. Então, eles estão contando hoje com isso. Por isso que tem tanta junção, tanta aliança. Todos estão macumados para conquistar o Brasil. Porque o Brasil é um continente. Porque o Brasil é o país do futuro. Porque o Brasil tem as águas para o futuro. O Brasil tem o petróleo para o futuro. O Brasil tem a Amazônia para o futuro. O Brasil tem a energia para o futuro. Meus irmãos, Deus presenteou este Brasil. As riquezas que existem aqui, nós não conhecemos tudo. Então o diabo tem sede desta nação. Sabe por quê? Porque o Brasil é a segunda nação evangélica do mundo. Nós só perdemos para os Estados Unidos. E eu acredito que perdemos para os Estados Unidos porque lá o protestantismo é de berço. Então tem muita gente que se diz protestante biologicamente, mas na verdade a nação que mais tem pessoas nascidas de novo é a nação brasileira. A nação que tem mais pessoas batizadas no Espírito Santo é a nação brasileira. É a nação brasileira que recebeu do Senhor a incumbência de proclamar a glória de Jesus nas nações da terra. Oh, meus irmãos, nós somos a nação do futuro. A Europa está envelhecida, meus irmãos. Vocês podem ter certeza. O Brasil vai alimentar as nações da terra. Já está alimentando, mas vai alimentar. Essa crise que a Europa está vivendo tende a se agravar e vocês irão viver para ver o que eu estou falando. Então, o diabo tem sede do Brasil. O diabo tem ódio desta nação. O diabo quer arrancar o nosso futuro. O diabo quer destruir as nossas crianças. O diabo não deseja em momento algum que a geração de Josias se levante, que a sexta geração se levante, cheia do Espírito Santo, para proclamar as maravilhas do Senhor em todas as nações da terra. Então nós precisamos, amados, tomar consciência que o nosso Deus é poderoso para fazer maravilhas no Brasil. Mas escutem bem, Deus atendeu o apelo do povo na nação de Israel. O povo rejeitou o seu governo. O povo rejeitou a teocracia. Samuel ficou ferido na sua alma, porque achou que o povo tinha rejeitado o governo de Samuel. Ele disse, não, Samuel, não é a você que o povo está rejeitando, é a mim. E porque o povo rejeitou, Deus disse, vocês estão pedindo rei, eu vou dar a vocês um rei. E deu Saul. E vocês viram o que foi o governo de Saul. Então, queridos, o que eu quero mostrar para vocês é que nós estamos orando. Nós queremos que Deus estabeleça a sua vontade. Nós queremos que Deus cumpra o seu projeto nesta nação. Mas Deus, para cumprir projetos, Deus necessita da sua igreja. Deus necessita dos seus profetas. Deus necessita dos seus intercessores. Deus necessita de Ezequias. Deus necessita de Jeremias, de Isaías, de Samuel e de tantos homens e mulheres de Deus que se prostram diante do Senhor em quebrantamento, em arrependimento e dizem, Senhor,
poupa o teu povo. E nós estivemos aqui por 40 dias dizendo, Senhor, poupa o Brasil, poupa o teu povo, conta comigo, conta com a tua igreja, Senhor. Senhor, o teu projeto nessa nação, Senhor. Tu não tens projeto de destruição, tu não tens projeto de morte, tu não tens projeto, Senhor, de desgraça para esta pátria. Tu não queres para o Brasil um futuro de terror, de pobreza, de miséria, de bancarrota, de divisão. Tu não queres multiplicar os pobres neste país, Senhor. Tu não queres. Tu queres que esta nação seja uma nação que se prostra aos teus pés, que se renda aos teus pés, onde o Senhor governa esta nação, onde o Senhor tem poder e ação a partir do legislativo, a partir do executivo, a partir do judiciário. Senhor, tu has de reinar nesta pátria a partir da Câmara Estadual. Tu has de reinar nesta pátria a partir dos governos de Estado. Tu has de governar esta pátria a partir de um legislativo que teme ao teu nome, de um Senado que teme ao teu nome, de juízes justos que temem ao teu nome. Esse é o projeto de Deus. Esse é o projeto de Deus. Ele quer famílias curadas, famílias restauradas. Ele quer famílias ajustadas nele, porque aquilo que ele estabeleceu será estabelecido. Não tem inferno que anule esse projeto família. Família nasceu no coração de Deus e não tem inferno que aniquile o fundamento da família. Louvado seja o Senhor. Então, meus amados irmãos, estamos aqui por isso. Você precisa votar e você precisa concordar com Deus. Porque Deus quer destruir Senaqueribe. Deus quer trazer confusão aos inimigos da nação em cada cidade deste país. 5.570 cidades. Deus quer dar um grito em cada capital de estado e estabelecer o seu projeto. Deus quer dar um grito no Distrito Federal e estabelecer o seu projeto. Meus amados em Cristo, nós temos que ter essa consciência de que o projeto de Deus nesta nação se chama Jair Messias Bolsonaro. Não é porque ele é o mais bonito. Não é. Não é porque ele é de partido X, também não é. A escolha de Deus não começou hoje. A escolha de Deus não começou o ano passado. A escolha de Deus por Jair Bolsonaro começou antes da fundação do mundo. Não esqueçamos disso. Eu fico feliz. Sabe por quê? Porque quando o profeta jovem desceu a Betel para profetizar contra o altar, o profeta jovem profetizou contra o altar. E o altar partiu ao meio. Mas ali, naquele lugar, em Betel, no Reino do Norte, aquele profeta também profetizou o nascimento de Josias. Sabe quantos anos antes? 300 anos antes. Ele disse que ia nascer um menino da casa de Davi, chamado Josias. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. E que Josias seria levantado para profanar aquele altar. Gente, foi Deus quem falou. Agora percebam vocês quem foi Josias. Neto de Ezequias. Filho de quem? Do maior feiticeiro que já se viu na nação de Israel. Filho de Manassés.
que governou 55 anos na nação e que só se arrependeu no fim do seu reinado, mas que profanou Jerusalém, profanou o templo de Deus, sacrificou seus filhos no altar de Moloque. E Josias era filho desse homem feio, horroroso. Mas a mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus faz a história de Israel. A mão de Deus faz a história do Brasil. Quem faz a história não sou eu nem você. Quem faz a história é o Deus Todo-Poderoso. Quem sustenta o globo em suas mãos não são os homens, porque a história não é humanista. É Deus quem escreve a história das nações. E Ele escreveu a história do Brasil. Nesses 200 anos, Deus escreveu que o Brasil entrará num novo nível. Aleluia! Ele declarou que o Brasil nunca mais será escravo. Ele decidiu vomitar o comunismo de uma vez por todas desta nação. Foi o Senhor, mas compete a nós como profeta perceber e dar voz ao que Deus quer que nós falemos. Então, queridos, Josias foi levantado com 8 anos. Ele foi colocado como rei na nação de Israel. Com 16 anos, ele começou a fazer a reforma, a limpeza em todo Israel, amados. Com 26 anos, ele fez o maior avivamento que Israel já viu. Então, com 20 anos. Então, queridos, por quê? Porque Deus escolheu. O coração de Josias era um coração quebrantado. Deus escolheu. Aí você pergunta, por que Bolsonaro foi escolhido? Porque Deus o viu quando ele passou 28 anos ali, na Câmara Federal. E ele não se corrompeu. E pela história nós vimos pastores se corrompendo. Tantos escândalos que houve no decorrer da história nesse país. E como é que aquele homem não se corrompeu? Não conhecia Jesus como eu conheço e não se corrompeu. Só pode ter uma mão maravilhosa. Agora, por que essa mão maravilhosa estava sobre ele? É porque na infância ele foi um filho obediente. Na adolescência ele foi um filho obediente. Na juventude ele foi um filho obediente. E ele se deixou ser levado sem saber pela mão do Todo-Poderoso. E quem diria, hoje ele é presidente do Brasil. E ele está indo para uma reeleição. E é a reeleição mais importante da história do Brasil. Por quê? Porque nós estamos, sabe aonde? Nós estamos numa ponte. Se votarmos errado, cairemos nesse rio onde os crocodilos estão esperando para nos matar. Mas se nós vencermos, nós iremos para o outro lado. Iremos para o outro lado. Nosso futuro será glorioso. O nosso futuro será aquele que Deus projetou. Então, meus amados irmãos, esse é o projeto de Deus. Se chama Bolsonaro. É um projeto de Deus. Aí você entende porque o inferno se levantou. Só não vê a guerra espiritual quem não tem olhos para ver. Como disse a pastora Valnice hoje pela manhã, até o crente mais carnalzinho consegue perceber. Nível de batalha em que estamos inseridos. Então o inferno se uniu. Eu já disse para você,
os principados da China, os principados da Venezuela, os principados de Cuba, os principados do comunismo que já tomaram espaço na América Latina. Eles estão comunados. Para quê? Para dizer, é agora, tomaremos o Brasil. Sabe por que isso não vai acontecer? Porque o Deus eterno decidiu que o Brasil é dele. O Deus eterno tem uma igreja nessa nação que disse, Senhor, entregamos o Brasil a ti. Esta nação te pertence por direito de criação e por direito de redenção. E não há inferno que anule esta verdade. E agora, nos 200 anos, nós demos o grito. O grito. Qual foi o grito? Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. O Senhor do Brasil se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, como Ele é Senhor do Brasil, Ele vai se levantar para defender a sua nação, como Ele se levantou no passado e defendeu a nação de Israel de todos os seus inimigos. Quando Israel acabou de nascer, tivemos a Guerra dos 6 Dias. O mundo árabe veio com gosto de sangue para aniquilar a nação de Israel no seu nascedouro, quando ela só tinha dias de nascida. Mas o braço forte do nosso Deus se levantou. E a nação de Israel, ao invés de perder território, conquistou território, venceu todos os seus inimigos, porque o Deus de Israel não dormita nem dorme. E o nosso Deus não dormita nem dorme. O nosso Deus dará uma vitória acachalapante. Nós ficaremos estupefatos, surpreendidos com o que Deus fará neste Brasil, porque é uma decisão dele. É uma decisão dele. A glória será somente dele. Somente dele será a glória. Então, amados, queridos irmãos, fazemos hoje 40 dias e o meu coração está alegre, muito alegre, porque eu sei que Deus ouviu as nossas orações. Eu quero agradecer a Deus pelas vossas vidas, por todos vocês que creem nesse projeto, que abraçaram comigo esse projeto e levantaram incenso ao nosso Deus, para que Deus faça a sua vontade. Eu sei que muitos outros grupos se levantaram, mas eu sei que Deus nos levantou com um propósito claro e objetivo. Então, meus amados irmãos, recebam graça, força, poder, unção, e desde já que o coração de vocês saltem de gratidão ao Senhor, porque Ele fez. Ele recebeu as lágrimas, Ele recebeu as orações, Ele recebeu as súplicas, Ele recebeu os jejuns, Ele recebeu toda a gratidão, todo o incenso que nós levantamos a Ele. Ele recebeu. E eu quero declarar que Jesus vai fazer maravilhas, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque Ele prometeu, Ele cumprirá. Amém? E eu quero concluir a minha fala hoje, proclamando uma palavra de exaltação ao nome do nosso Deus. Porque hoje nós temos aqui a pastora Dorinha, a pastora Ana Charlene, que vão já também usar da palavra,
Eu só volto no final para dar um cheiro em vocês. E tocar o chofar, encerrando o nosso propósito diante do Senhor. Tá bem? Veja aqui o que diz a Bíblia em Isaías, capítulo 40, do versículo 12 em diante. E se você quiser ler aí na sua casa, faça isso agora, leia bem alto, exalte ao Senhor, proclame o poder e a soberania de Yahvé. Queremos proclamar este poder e essa soberania do nosso Deus Yahvé sobre a pátria brasileira. Ora, dizei-me, quem pode medir as águas na concha da sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos, medir o pó da terra com alqueire, ou calcular o peso da terra, ou ainda pesar as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos? Quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno, instruiu-lhe com seus conselhos? Quem teve a capacidade de lhes dar lições, ensinamentos e esclarecimentos? Quem orientou a julgar com justiça? Quem lhe ministrou o conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria? Na verdade, todas as nações do mundo são como uma gota d'água num balde, como um grão de poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fossem grão de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para realizar um sacrifício como Deus merece, nem mesmo árvores suficientes para queimar este holocausto. Diante da presença de Yahvé, todas as nações juntas são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Afinal, com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? Ora, ele não é como uma imagem ou escultura feita por um artista ou uma joia que um artesão funde e o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata. Também não se compara com o ídolo do pobre, que não pode comprar ouro ou prata, mas que adquire um pedaço de madeira nobre e procura um hábil marceneiro a fim de produzir uma imagem que não caia e fique firme no seu lugar. Porventura não sabeis, não ouvistes, não vos foi dito que desde o princípio não entendeste desde a fundação da terra? Ele, Yahvé, é o que está sentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para morar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra. Ele sopra sobre eles, então secam, e a tempestade os leva como se fossem palha. Diz o Santíssimo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Levantai os olhos e observai as alturas.
quem criou tudo isto? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial. E a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força. E por isso, nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Por que, pois, reclamas, ó Jacó? E por que te queixas, ó Israel? E Yahvé não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Não sabes? Não ouvistes? Que o Eterno, Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Este é o nosso Deus. Ao nosso Deus, irmãos, Yahvé, ao nosso Cristo Jesus, toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração. E como nação brasileira, nos curvamos diante dele e declaramos: Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Nós somos obras das Tuas mãos. Governa sobre nós, governa sobre nós, governa sobre nós, Yahvé, governa sobre nós. Aleluia, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Bendito seja o nome aleluia, do Senhor. Glória a Deus. Nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer, nós queremos te exaltar, Yahvé. Nós queremos declarar que não existe outro Deus além de ti. E nesse início de noite, final de tarde, unidas aqui, Senhor, no Planalto, em Brasília, ainda que o inimigo se levante e o inimigo tenha um pensamento declarando ou falando ou declarando que o Senhor não vai prevalecer e que os teus planos não irão para frente. A tua palavra, Senhor, vai declarando que o Senhor se rirá do inimigo, o Senhor se levantará, o Senhor fará com que o inimigo que saiu contra o Brasil, contra os princípios da palavra, o inimigo que veio por um caminho, por 7 caminhos, o inimigo baterá em retirada. Meu Deus, a tua palavra declara, Senhor, que o Senhor se rirá dele, o Senhor se rirá do inimigo que tem se levantado contra a pátria brasileira. E nesta hora, unidas aqui, nós queremos fazer valer a tua vontade, que declara, Senhor, que contra o teu ungido não vale encantamento. E nós queremos declarar que aquele a quem o Senhor escolheu para colocar no comando desta nação, ele é protegido, ele é guardado, ele é realmente, Senhor, escondido aos olhos do inimigo. E o inimigo, Senhor eterno, não prevalecerá. Pai, nesta tarde, nós abençoamos a nossa pátria. Nós pedimos a nossa pátria por herança. Nós pedimos o Brasil, Senhor eterno, por herança. Nós queremos ver, Senhor, o Brasil aos teus pés. O Brasil, Senhor, ajoelhado. O Brasil rendido. O Brasil, Senhor, num só coração, Pai, te elegendo como Senhor. E para isso os princípios da tua palavra, Senhor, precisam prevalecer. Nós queremos, ó Deus eterno,
declarar que tu és Deus, que deveras há um Deus justo que julga no Brasil, e todo pecado há de ser julgado, Pai. Mas aquilo que está no teu coração há de prevalecer. Neste final de dia, nós queremos abençoar o presidente Bolsonaro. Nós queremos declarar, Senhor, que tu és aquele que chega, ó Deus, e troca a guarda do presidente. Tu és aquele, Pai, que tem um novo batalhão para que se coloque em volta do teu servo, protegendo, guardando, livrando de todo o mal. Nós queremos declarar acerca do presidente que realmente o inimigo cai do seu lado, mas não se levanta. E o inimigo, ainda que venha contra ele por um caminho, por 7 caminhos, batem em retirada em nome de Jesus. Pai, tens visto toda a afronta que muitas vezes a sua esposa, Senhor, tem sofrido. Ó Deus, até palavras vergonhosas, de desonra, têm sido liberadas contra aquela mulher que é a tua serva, Pai. Nós queremos nesta hora clamar para que com o sopro da tua boca, todo e qualquer plano maligno contra a Michele, contra a tua serva, esse plano seja desfeito, seja Amém. Cancelado, seja neutralizado, mas a tua palavra de vida seja liberada, a tua palavra de honra seja liberada, é o que nós clamamos, desde já agradecidos em nome de Jesus. Colocamos o dia 2 de outubro, ó Deus, diante do teu altar, que seja um dia onde todo inimigo dos teus princípios e da tua palavra sejam realmente abatidos, mas a tua vontade soberana prevaleça em teu santo nome, ó Jesus, é o que clamamos. Amém e amém. Glórias a ti, Senhor. Deus abençoe a sua vida. Aleluias. Shalom, amados. Isso. Vamos continuar clamando, porque nós cremos na palavra de Deus, a palavra eterna, que é o nosso bálsamo, o bálsamo de Gileade, para esta nação, para as nossas vidas, para a nossa família, para este lugar, para Brasília, mais especificamente, porque daqui saem os comandos para esta nação, para cada estado, para cada vila, para cada pedaço de terra desta nação gigante. E nós vamos ler o Salmo 100, convite à celebração ao Senhor, porque nós temos clamado, estamos numa batalha, mas eu vou dizer para vocês, apesar da dificuldade, apesar do que passamos, mas vale a pena guerrear, vale a pena lutar esta batalha, porque nós estamos do lado que ganha, do lado vencedor. E isso nos enche de força, de energia, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E é por isso que estamos aqui. Celebrai com júbilo ao Senhor, Brasil, Brasília, todos os habitantes desta nação. Cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico, cântico de agradecimento, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sabei, Brasil, que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. E o bom pastor conhece as suas ovelhas, ele não abandona as suas ovelhas, jamais ele pedirá das suas ovelhas aquilo que elas não podem oferecer, não podem dar. Então, Ele nos conhece, Ele ouve cada clamor, é Ele quem seca, quem enxuga cada lágrima dos nossos olhos.
Entrai, Brasil, pelas suas portas com ação de graças. É tempo de agradecer, Brasil. Temos pedido muito e o Senhor não nos deixe envergonhados. Graças a Ele e em seus átrios com louvor, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. O Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é bom. Brasil, Ele é bom. Ele tem agido para conosco de uma maneira maravilhosa, de uma maneira saudável, de uma maneira vitoriosa, de uma maneira longânima. Ele nos anima, Ele nos perdoa, Ele nos faz deitar em pastos verdejantes, Ele nos dá águas tranquilas, Ele alimenta a nossa alma, alimenta nosso coração, alimenta as nossas vidas. Seu amor dura para sempre. Brasil, não vai acabar. O amor de Deus por ti jamais terá fim. E sua fidelidade de geração em geração. Aqui clamamos por aqueles brasileiros que ainda vão nascer, por aqueles brasileirinhos que nasceram hoje, por esses dias, este ano, tão pequeninos, que estão crescendo, e eles serão os líderes futuros desta nação bendita. E clamamos por eles, porque o Senhor já está a trabalhar na vida, no coraçãozinho deles, para que sejam homens e mulheres de Deus, de um caráter ilibado, de uma fé genuína, de uma vida de humildade, de uma vida de temor àquele que era, que é e que há de vir. Brasil, não esqueça que a glória do Senhor traz a multiplicação. Levanta-te e resplandece, Brasil amado, porque já vem a tua luz e a glória de Yahvé vai nascendo sobre ti, de norte a sul, de leste a oeste, em cada estado deste rincão. Amém. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, Brasil amado, Yahvé vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti, porque está determinado como povo peculiar. Não te deixaremos até que esta nação verde e amarela seja colocada como objeto de louvor, de adoração nesta terra, porque todas as nações da terra verão e saberão que o Brasil é terra de adoradores, de amantes do Senhor. O menor, Brasil, ouça, o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma poderosa nação. Daqui sairão vidas transformadas, libertas, saradas, curadas, benditas para as nações da terra, porque as nações vão precisar do amor, da misericórdia, da bondade, da sabedoria, do discernimento, da sabedoria do povo brasileiro, que irá sair para levar gratidão, amor, paz, consolação a outros povos, a outras nações. Eu, o Senhor, farei isso prontamente. Amém. Ouça, Brasil, é para daqui a pouco. Para daqui a pouco nós vamos ver isto e vamos nos alegrar juntos, como irmãos, como família, como patriotas. Vamos nos alegrar, porque o Senhor disse
e cumpriu. Aleluia. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agindo Yahvé, quem impedirá que esta nação seja gloriosa, levantada, amada, querida e transformada, e vai dar exemplo para o mundo, Amém. Não só para os nossos vizinhos, mas para as nações da terra, Amém. em África, Ásia, Europa, Oceania, as Américas, todos ouvirão falar que você, Brasil, teme ao Senhor Aleluia. dos exércitos, Aleluia. em nome de Jesus, amém, amados? Não nos cansemos de fazer o bem. Amém. Vamos orar e clamar uns pelos outros. Amém. E continuarmos a clamar pela nossa nação, Amém. pelo nosso futuro presidente que continuará. Cremos no coração, porque nós não temos opção no momento. Amém. Ouçam bem, não fiquem em cima do muro. Amém. O tempo é para já. Em nome de Jesus, Amém. Abençoamos o nosso presidente, a sua família, Amém. a sua esposa amada, que tem amado a ti, amado a Yahvé, que tem clamado em alto e bom som É verdade. nesta nação. Amém. Ela não tem vergonha de testemunhar É verdade. como primeira dama que ela é Aleluia. filha do Deus Aleluia. Altíssimo. Verdade, Ela Pai. tem ajoelhado em verdade, público Deus. diante de Deus e clamando É para que o verdade. Senhor Aleluia. não desista da nossa nação. Amém. E clamamos, Senhor, não desista de nós, em nome de Jesus. E abençoamos Michele com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Amém. Amém, Amém. queridos? Beijo no seu coração. Amém. Amém. Voltou o som? Voltou o som, meus amados? Voltou? Olha aqui. Quem falou que estava sem som? Samuel, que ligou agora. Samuel. É, o Samuel. Samuelzinho, né? Tá. Aleluia. Amém. Vamos proclamar o que Deus nos deu em Jeremias 29. Amém. Vamos proclamar o que Deus nos deu em Jeremias.
Jeremias? Não foi Jeremias 29. Foi Isaías. Ezequiel. Desculpe, irmãos. Foi Ezequiel 29. Ezequiel 29 foi o nosso decreto. Muito bem. Ó filho do homem, ó filho do homem, volve o teu rosto contra o faraó, o rei do Egito, e profetiza contra ele e contra toda a nação do Egito. Abre, pois, a tua boca e dize: assim declara Yahvé, o Senhor Deus: eis que posiciono-me contra ti, ó faraó, rei do Egito, crocodilo monstruoso, que repousa em meio aos teus rios, e exclamas: eis que o Nilo é meu, eu o fiz para meu uso e deleite. Todavia, colocarei anzóis em teu focinho, e farei os peixes dos teus ribeiros se apegarem às tuas escamas. Ó Egito, eis que eu mesmo te sacarei dos teus riachos com todos os peixes presos à tua cabeça. Todavia, colocarei anzóis em teu focinho, e farei os peixes dos teus ribeiros se apegarem às tuas escamas. Ó Egito, eis que eu mesmo te sacarei dos teus riachos com todos os peixes presos à tua couraça. Eis que te abandonarei no deserto, a ti e a todos os peixes dos teus ribeiros. Cairás, pois, em campo aberto, não serás recolhido nem sepultado. Eu te darei para alimentos aos animais selvagens e às aves de rapina do céu. Deste modo, todas as pessoas que vivem no Egito saberão que eu sou Yahvé, o Senhor, porquanto tem sido como um bastão feito de junco para as nações de Israel. Esta é a palavra de decreto que Deus nos deu. Amém. Para orar durante estes 40 dias, como fizemos. Amados irmãos, o nosso Deus é fiel. E Ele vai pleitear a causa do Brasil, porque o nome dele foi invocado. Amém. E quando o nome dele é invocado, ele vem e abençoa. Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém. E nós iremos ver o próprio Deus batalhar esta batalha. Amém. Que é dele. Amém. E não nossa. Amém. Que o Espírito Santo envolva a sua vida de paz, de graça, de alegria, de força, de ânimo, de gratidão. Porque como igreja, nós estamos concluindo esta consagração de 40 dias em gratidão ao nosso Deus, porque Ele é fiel e Ele faz maravilhas. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calcará aos pés aos nossos inimigos. Amém. Brasil, que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu maravilhoso rosto e te dê shalom. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor. Shalom, shalom, queridos. Amanhã estamos aqui pela manhã às 10 horas, em nome de Jesus. Amém? Receba um forte abraço de todos nós, em nome de Jesus.